Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Culto Racional. Convido você a ficar comigo até os instantes finais desse vídeo, porque nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos aí falando sobre a defesa que Cristo faz da sua missão e da sua autoridade. Ontem nós falávamos, continuando aí o embate, sobre a questão dos religiosos da época dizerem para Jesus que eles eram descendência de Abraão. Portanto, eles não eram escravos de ninguém. Como Jesus tinha dito para eles que eles seriam livres? Porque Jesus tinha dito que conhecereis a verdade libertaria, né? E Jesus explica para eles que era a questão de aquele que comete pecado, vive no pecado. Mas que se o Filho libertar, eles seriam livres. Verdadeiramente seriam livres. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Eu oriento você a assisti-lo para que os vídeos posteriores venham fazer sentido para você, tá bom? Ele diz aí então, no João 8, agora a partir do versículo 37, diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Lembra que Jesus disse que se as palavras dele permanecessem na pessoa, permanecerem em vós, verdadeiramente sois meus discípulos. Aqui ele já está dizendo que eles não eram discípulos. Eles eram descendência de Abraão, mas no entanto eles estavam procurando matar Jesus. Está vendo o ciúme, o ciúme, a controvérsia deles, dizendo que eram descendência de Abraão, como se isso fosse uma coisa, sabe, uma coisa muito inquestionável. Realmente eram descendência de Abraão, ok? Vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo me matar. Porque a minha palavra não está em vós. Você vê, lembra que a gente fez o estudo falando sobre o tardio em ouvir? Então as pessoas estão escutando a palavra de Jesus, mas não estão dando ouvidos. Então se as palavras de Cristo não estão em vós, não permanecem em você, desculpa, querido, você pode estar dentro de qual for a instituição. Você não é cristão. Não fala que é cristão porque você é simpático. Porque as pessoas estão confundindo ser cristão, quando a palavra de Cristo deveria permanecer nela, para ela ser um verdadeiro discípulo, elas são apenas simpáticas ao que Cristo fez. Não confunda ser cristão com ser simpáticos ao que Cristo fez. É o que a gente vê. Então ele está falando, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês são. Segue as práticas, segue as cerimônias religiosas, tudo ali, como mandam os cerimoniais, enfim. Mas vocês estão querendo me matar. E aí? Mas sabe por quê? Porque as minhas palavras não permanecem em vocês. Minha palavra não está em vós. Você vê que a preocupação de Cristo e o X aí é a palavra está na pessoa. Entende? Aí ele diz assim, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Preste atenção aí, o Pai. Grava isso aí que você vai ver esse Pai lá na frente. Tá? Quem é esse Pai lá na frente? Aí Jesus, então, vou repetir para você. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Jesus falando de uma eternidade. Jesus falando de algo lá de cima. Lembra? Ele já tinha falado isso. Vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Jesus falando que viu algo que ele via junto, falava de algo que ele via junto do Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Olha só, olha os embates. Nosso pai é Abraão. Eles tinham essa coisa com Abraão, até hoje tem. Eles têm essa coisa do Abraão, Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aí ele fala, mas agora procurais matar-me, a mim, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. A gente tem que entender aqui que Abraão foi importante, o início da história dos hebreus, mais tarde israelitas, mais tarde judeus, Interessante, amém. Olha, parabéns para Abraão, valeu pra caramba, ajudou bastante, que coisa boa, Deus o escolheu, ele se fez escolhido também, atentou, obedeceu, amém. Só que as pessoas têm que entender que Abraão não está acima de Cristo.
Abraão, nem os feitos de Abraão, nem as práticas de Abraão, nada de Abraão está acima de Jesus. Aí nós temos um problema, um conflito, porque os judeus ortodoxos não aceitam Cristo como Filho de Deus. Então Abraão está acima de Cristo na concepção dessa visão dos judeus, religiosa dos judeus, da prática religiosa deles, dos judeus ortodoxos. Claro que nós temos judeus que se arrependeram, judeus que creram, são judeus messiânicos, são judeus que entendem a autonomia e a soberania de Cristo. Eles entendem. Mas os judeus ortodoxos não entendem. Isso é assim até hoje. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu estive em Israel, estive em Jerusalém, passei uma semana em Israel, passei uma semana lá, peregrinando na terra, conhecendo as histórias lá. Conhecendo as histórias lá. Então, você não vê lá ninguém falar de Jesus. Não tem Jesus. Jesus foi um sujeito que, sabe? A visão que eles têm de Cristo lá é uma visão muito deturpada. Não posso falar por todos, como eu disse aqui. Mas na maioria. Se você for colocar em porcentagem, aí é ínfima a porcentagem de cristãos lá. Lá é Abraão, lá é Davi. O túmulo de Jesus fica fora da cidade, né? Que é o jardim do túmulo lá. Ninguém vai lá. Quem vai lá são ocidentais que chegam lá para visitar e eles querem saber sobre Cristo no lugar. Mas na verdade, lá que manda é o túmulo de Davi. Sabe? É o rei Davi que fundou a cidade de Jerusalém. Então tudo isso tem que saber. Então ele fala aqui, é interessante, né? Ele fala, poxa, vós faz as obras do vosso pai, disseram eles, nós não somos... Ah, desculpa, aqui eu estou adiantando. Eles estavam falando que eram filhos de Abraão. A importância sempre de, filho de Abraão. Então ele fala, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Jesus estava trazendo uma verdade de Deus, e os judeus trazendo a verdade de Abraão. Né? Assim não procedeu Abraão. Ele estava explicando, vocês falam que são filhos de Abraão, mas vocês não procedem como ele. Abraão queria saber das coisas de Deus, mas vocês querem saber das coisas de Abraão. Entende como funciona? Você compreende? É igual trazendo aqui agora para o Evangelho. Você é arminiano ou você é calvinista? Não, porque Calvino falou isso, porque Arminio, querido, eu não quero saber de Arminio e Calvino, Eu tive que estudar na filosofia, tive que estudar, ok. Estudei para saber de Calvino, tive que estudar para saber de Armínio, tive que estudar para saber sobre os pais da igreja, tive que estudar para saber sobre os reformadores, qual era a visão, Charles Spurgeon e tantos outros. Tive que saber. Agora, o fato de eu saber e conhecer a visão deles não determina que tudo que eles falaram que é isso. Não, eu tenho que saber de Cristo. Jesus não falou se as palavras de Calvino estiverem em vós, se as palavras de Armínio estiverem em vós, se as palavras de Moisés estiverem em vós, se as palavras de Abraão estiverem em vós. Ele falou, se as minhas palavras estiverem em vós, aí vocês são meus discípulos. Caramba, simples assim. Então eu não desprezo os reformadores, os pais da igreja, não desprezo os profetas, o Pentateuco, eu não desprezo. Porém, é as palavras de Cristo. Aí eu sou cristão, querido. Aí eu sou cristão. É disso que se trata. É disso que se trata. É sobre isso. Compreende? Então Jesus está falando, poxa, agora vocês estão querendo me matar. Eu venho falando das coisas que Deus me falou. E vocês estão querendo falar do que Abraão falou. Abraão não procedeu dessa forma. Né? Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Você vai entender o pai já. Quem era o pai? Aí eles assim, disseram-lhes, aí eles replicaram, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí todo mundo quer ser filho de Deus. Aí Jesus fala assim, replicou-lhes, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Você está vendo? Olha, isso aqui fecha tudo. Isso aqui abre o entendimento. Jesus explicou no embate ali, e essa explicação, desculpe,
ela cabe muito bem para os dias de hoje, para a gente poder ter uma visão mais ampla daquilo que a gente escuta por aí. Aí você começa a ter um discernimento pelo qual as pessoas, você começa a entender por que elas agem daquela forma. Está tudo escrito aqui. Então eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão. Aí Jesus falou, pô, então faz as obras de Abraão. Poxa, eu estou falando de algo que Deus me falou. Abraão não procedeu desse jeito que vocês estão fazendo. Aí eles disseram assim, ó. Eles disseram assim, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Aí Jesus vai lá e, ó, só na cara, para não machucar o corpinho, só nos dentes, ó. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso pai, que nem as pessoas gostam de falar, né? Certamente me havias de amar. Não é verdade? Porque Jesus falou, eu vim da parte do Pai. E isso a gente sabe que é verdade. Jesus veio da parte do Pai. Eles estavam ali diante do Filho de Deus. Então, se eles eram de Deus, eram para quê? Era para eles amarem a Jesus. Eu não tenho dificuldade de amar a Cristo, porque tenho certeza que Ele é o Filho de Deus. Ele veio da parte de Deus, né? Mas, por incrível que pareça, hoje nós temos pessoas, hoje, no nosso tempo, que não creem dessa forma. Jesus foi uma pessoa bacana, um revolucionário, quem sabe aí um socialista. Eles falam que Jesus foi. E gostava dos pobres, enfim, me identifico. Me simpatizo com a causa. Sabe? Mas na verdade, aqueles que seguem a Cristo, eles querem matar. Eles querem cercear. Né? Tá aqui, ó. Vocês eram para me amar, porque eu vim de Deus e aqui eu estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí Jesus faz a pergunta: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois... Aí ele responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Está vendo a palavra? Jesus aqui não está questionando práticas cerimoniais, ele está questionando aqui a palavra. A coisa mais importante quando você vai num culto, não é nada daquilo que você vê por fora, é a palavra. Se aonde você vai, o sujeito que está no púlpito distorce a palavra, não se ilude com hino, não se ilude com canções, não se ilude com trabalhos sociais, não se iluda com isso, com grupos, não se iluda com isso. Se a palavra está deturpada, se a palavra está distorcida, que é a principal, já era. Cai por terra tudo. É a palavra. Qual a razão? Dorme com essa aí, tá? Eu vou encerrar aqui, dorme com essa. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que você não me entende? Por que você tem dificuldade de entender as coisas tão simples que Cristo falou e fala? Por quê? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Lembra lá, tardinho em ouvir? Você está escutando o que eu estou falando, mas não dá ouvido. Se você é incapaz de dar ouvido, você não entende o que Cristo quer fazer. Você não entende o Evangelho. Pensa nisso. Abre o teu coração e pensa nisso. Tá bom? Isso explica muito do que os motivos pelos quais a gente leva uma palavra tão simples e as pessoas têm dificuldade de entender. E entende, quando entende, tem tudo errado. Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, mas continua. O embate não terminou não, o embate continua. Aí você vai ver, olha, eu acho que o próximo estudo é uma das palavras mais contundentes que Jesus usa, ou já usou ali na Bíblia. Uma das mais contundentes é o que ele fala na sequência para aqueles religiosos. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo, porque com certeza esse vídeo esses vídeos vão ajudar muitas pessoas. Se inscreve no canal, deixa o seu like para a gente colocar relevância nesse canal e a gente poder fazer com que a plataforma impulsione aí os vídeos para muitas pessoas, tá bom? Forte abraço e até amanhã, não perca a continuação amanhã que vai ser muito bacana.